A gente segue no assunto e agora conversamos Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business. Bem-vindo, Naka. Boa noite para você. E seguimos falando com Virgínia Parente, economista e professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professora, seja muito bem-vinda também, uma ótima noite para você. Gostaria de saber se essa mudança e a vinda de Adriano Pires na Petrobras, que, segundo muitos especialistas, não deve mudar a sua política de preços. Ou seja, você estaria trocando a pessoa num local que vai manter a mesma política que levou a essa troca, inclusive de anteriores também. A senhora acredita em alguma mudança de fato, então, a partir daí? Bem, Fernando, primeiramente, boa noite a você, ao Evandro, a todos que estão nos assistindo. Nós temos aí uma boa e uma má notícia em conjunto, não é? A boa notícia é que quem vai entrar na presidência da Petrobras é uma pessoa que tem muita experiência no setor, é uma pessoa admirada pelos pares, que tem um currículo invejável, estudou sobre petróleo na França, foi professor da UFRJ, tem uma empresa de consultoria de sucesso na área de energia como um todo. Então, essa é a boa notícia, não é? Além também do Landim ser uma pessoa experiente que passou pela própria Petrobras, por empresas em associação com o Ike Batista na área de mineração de petróleo e gás, além de outros membros do Conselho que também são pessoas ligadas à área de petróleo e gás. A má notícia é que não tem milagre, não é a troca do presidente que vai mudar a conjuntura internacional do preço do petróleo e tampouco vai mudar a nossa desvalorização cambial, e o petróleo é uma commodity cotada em dólar. Então, existe uma complexidade muito grande, especialmente porque a Petrobras é uma empresa .com. Ela não é uma empresa do governo, ela é uma empresa onde o governo é majoritário, mas há minoritários importantes no comando da empresa. E não é possível que um dos sócios, ainda que majoritário, leve a governança toda dentro do seu interesse. O governo nos representa, mesmo pessoas sem ação da Petrobras no Brasil, que não tem uma ação, que não pegou uma parte da sua riqueza e investiu em ações da Petrobras, é o governo que nos representa, não é? E toda empresa .com, ela precisa sobreviver no longo prazo, ela precisa dar resultado. Então, não é possível sacrificar o resultado da empresa para uma política pública de combustíveis mais baratos no Brasil. É possível ter políticas públicas para isso. É possível fazer um fundo, é possível usar parte de recursos do governo para formar um fundo, eventualmente, para reduzir a volatilidade, ou mesmo para subsidiar os preços, ainda que seja, de certa forma, uma política questionável em relação ao destino desses recursos. Fernando Nakagawa, pode seguir, depois eu tenho mais uma pergunta, professora. Obrigado, Cine. Professora, boa noite. A senhora mencionou aqui a Petrobras nos representa, né? Nós, como sociedade brasileira. Uma das ideias defendidas por Adriano Pires é manter a política de preços da Petrobras alinhada aos preços internacionais e usar fundos públicos, por exemplo, para um fundo de equalização dos preços ao consumidor, ou mesmo a volta da conta petróleo, que é uma medida lá do governo na época da ditadura, para tentar amenizar o sobe e desce dos preços. A gente vai usar o dinheiro público para proteger o acionista da Petrobras, professora? Não. O acionista, não. A gente vai usar o dinheiro público, eventualmente, se essa medida for implantada, para que o dinheiro público, não é de tributos, subsidie eventuais subidas. Ou forme um fundo que, quando subir, o preço do diesel e da gasolina e de outros derivados vão ser subsidiados por esse fundo, por esse dinheiro público, mas a ideia é não sacrificar, é não fazer com que o dividendo dos acionistas que faça esse tipo de coisa. Então, do jeito que está, não é possível dizer para os acionistas minoritários, olha, deixem de ganhar dividendos e subsidiem o preço dos brasileiros, porque eles pegaram, é como se você, eu, qualquer
pessoa pegasse, a gente já paga tributos, não é? A gente paga imposto de renda, imposto sobre circulação de mercadorias, IPI, vários outros tributos. E aí sobra de repente uma renda e você investe em várias coisas. Você coloca o seu dinheiro, por exemplo, num fundo de ações e esse gestor do fundo compra ações da Petrobras, ou você vai lá diretamente e compra ações da Petrobras. Então você já paga tributo. É justo que a empresa que você investiu não lhe dê o dividendo que você merece, porque ela está fazendo política pública para todos os brasileiros terem combustível mais em conta? Então, assim, você não pode sacrificar os acionistas, mas você pode fazer com que o governo forme um fundo e, eventualmente, esse fundo subsidie subidas de preço e, eventualmente, até devolva. Porque quando o preço cai, o recurso, essa queda de preço não é diretamente repassada ao consumidor, vai e repõe o valor do fundo. Então, é possível fazer algumas manobras, mas como você falou, é questionável pegar dinheiro de saúde, educação, segurança e outras coisas importantes no país para subsidiar o consumo de combustível. Isso daí é muito questionável e é preciso pensar. Embora os combustíveis sejam extremamente importantes no nosso país, diesel é extremamente importante num país que circula sobre rodas. Então, os produtos ficam mais caros, quando o petróleo fica mais caro e o diesel fica mais caro, o componente transporte encarece o preço de todos os produtos. Sim. E isso afeta os brasileiros, sobretudo os mais pobres. Professora, a minha questão é justamente neste caminho, já foi respondida pela senhora. Muito obrigado pela participação, uma ótima noite, até a próxima. Um grande prazer. Um abraço. Um abraço.